E agora? Estudei 3, 4 anos para passar no tão sonhado vestibular de medicina, entrei e não me adaptei à faculdade. O que fazer? Devo terminar o meu curso na mesma faculdade? 6 longos anos numa metodologia de que eu não gosto, num ambiente que eu não me adaptei? Como que funciona a transferência em casos de medicina? Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, te convido a assistir esse vídeo. Eu sou Diego Bezerra, estudante de 6º semestre da Faculdade de Medicina. Vamos lá? Primeiramente, é válido dizer que há vários motivos para a gente querer mudar de faculdade, tá? Primeiro, né, claro, é a gente não se adaptar aí à metodologia de ensino, às vezes alguma divergência de opinião com amigos, a gente não gostou da nossa turma. Também tem o caso da faculdade ser um pouco cara e você, né, desejar transferir para uma outra faculdade com uma mensalidade um pouco mais barata. Ou você que é de uma particular também pode buscar uma transferência numa faculdade pública. Sim, é possível, há vários casos, eu conheço alguns. Também você que prestou durante muitos anos, né, um vestibular de medicina aqui no Brasil, não passou e foi para outro país, como Bolívia, Argentina, enfim. Inclusive eu fiz um vídeo com meu amigo que fez faculdade de medicina na Bolívia, vou deixar num card aqui para vocês. E aí, por qualquer um desses motivos, tá, e qualquer outro que exista, você decidiu que quer mudar de faculdade. E agora, o que fazer? Bom, você precisa entender que dá sim para transferir, só que é um número bem restrito de vagas, tá? Então, enquanto um vestibular normal vai ter ali 60, 80, 100 vagas no curso de medicina para ingressar no primeiro semestre, quando a gente pensa em transferência, a gente está pensando em vagas remanescentes, ou seja, vagas que acabaram sobrando porque alguém que estava no curso desistiu. O que acontece, tá? Muitas vezes a pessoa passa ali anos pensando em fazer medicina e aí, do nada, quando ela passa, né, ela vê que não é aquilo tudo, né, que ela pensou, que ela almejou. Então ela acaba trancando o curso dela. Inclusive, vou contar um caso para vocês. Coloca aqui entre parênteses, vou deixar a tela cinza para vocês poderem pular, mas eu acho que é um caso bem interessante. Eu sou professor durante muitos anos e vi inúmeros casos. Um dos casos que me chamou a atenção foi de um aluno que desistiu da Unicamp. Tá? Isso foi em 2012, se eu não me engano, 12 ou 13. Então você pensa, o cara estudou anos para passar no vestibular da Unicamp, um dos mais concorridos do Brasil, e ele desistiu. Sim, mas por quê? O que aconteceu? O que o levou a desistir? Acontece o seguinte, ele foi fazer com um professor que chamou algumas pessoas da turma para fazer uma autópsia. Né? Então ele estava ali no 2º semestre, ele falou, e ele teve que fazer a autópsia. Quando ele chegou lá, né, naquela parte, ele queria ver como era, porque ele não tinha tido ainda esse contato todo, né, enfim, com o paciente à beira da morte e tal, e ele foi fazer essa autópsia lá no SVO, como a gente chama. E ao chegar lá, ele viu uma criancinha de 2 anos. Então ele teve que abrir, né, tal, a criança de 2 anos, e isso pegou muito ele, porque ele tinha um irmãozinho pequeno e tudo mais, e ele decidiu que não queria fazer medicina. Ele, na verdade, ele entrou numa depressão profunda, enfim, foi todo um episódio aí. Mas você veja que existem inúmeros casos de pessoas que desistem. Ou às vezes porque também entrou a pandemia, e a pandemia mexeu financeiramente com várias pessoas, então algumas pessoas tiveram sim que trancar o curso. Não interessa o motivo, tá? Independente, o que acontece abriu vaga de transferência. Essa vaga vai ser um número bem limitado. Sério, às vezes a gente vê assim 5, 6, 7 vagas. Dificilmente você vê chegar a 10 vagas de transferência para uma turma, porque eu precisaria que 10 pessoas tivessem desistido. A conta é simples, tá? Não surgem vagas. É isso que precisa entender. As vagas não estão surgindo. O vestibular que abriu no primeiro semestre teve direito a abrir com 80 vagas, supondo. Ela vai ter 80 vagas do primeiro semestre ao último semestre da faculdade. Nesse meio termo, se forem desistindo alunos, outros, né, podem ir entrando e ocupando essas vagas. É isso que acontece. Então a gente precisa entrar nos sites, ver o edital, o número e quantidade de vagas. Por exemplo, eu estou em busca de mudar de faculdade agora, uma coisa que eu queria ir para uma outra e por diversos motivos. E não abre um edital para uma vaga de 7º semestre, como é o meu caso, que eu vou para o 7º semestre no ano que vem. E eu também não quero voltar, porque às vezes abre de 5º semestre, eu poderia prestar, mas eu teria que voltar um ano. Entendeu? Então essa não é a ideia, não é isso que eu quero. Então eu queria que abrisse do 7º semestre. Só abriu em um lugar, que foi na UMC, lá em Mogi, tá? Só que lá, infelizmente, não vai dar pra mim. Uma porque é longe, então eu vou gastar muito com gasolina pra ir até lá. Outra porque a mensalidade lá também é bem mais alta, eu não sei como eu faria pra pagar. Então, jogando bem real, infelizmente eu não vou conseguir
para nem prestar o vestibular para essa única faculdade que abriu no semestre em que eu posso estar. Então todo dia eu vou entrando. Enfim, eu tô com esse desejo de transferência. Posso fazer um vídeo depois aqui no canal, dizendo um pouquinho os motivos do porquê eu penso nisso. Se interessar a vocês, né? Se interessar, deixa um comentário aqui embaixo. Se não interessar, a vida que segue. Um dia, se der certo a transferência, eu falo para vocês. Então, entre, veja o edital. Veja, por exemplo, se você for de outro país, estiver fazendo a Bolívia, Argentina, enfim, veja se a faculdade vai aceitar estrangeiro, porque infelizmente eu vi alguns editais que não aceitam. Então tem que estar lá no edital, né, dizendo que a gente aceita pessoas de faculdade de medicina do exterior. Tem que estar lá no edital, tá bom? E a gente paga uma taxa. A maioria dos valores aí que eu vejo, né, referente a essa taxa de transferência, beira aí R$400, daí para mais, tá? Eu já vi de R$800, já vi de... R$800 foi o máximo, já vi de 500, 600, mas é essa faixa. Então você tem que preparar o bolso para poder prestar essa prova ainda de transferência. Uma coisa importante é que tem que ver se a grade bate. Então algumas faculdades elas podem pedir da seguinte forma: ou você faz uma prova de ingresso, então você faz uma prova para ingressar com conhecimentos exigidos para aquela série, né? Ou você apresenta o seu currículo, que é a porta de entrada. Esse currículo vai ser avaliado e eles vão ver se o currículo bate, se as suas disciplinas, né, ficaram similares ali. E muito importante, se você estiver pensando em transferir de faculdade, o estudo ele tem que ser contínuo, porque muitas vezes o edital ele vai abrir assim, por exemplo, no dia 10 de novembro, supondo, ou 10 de dezembro, como a gente está por aqui agora, e a prova já vai ser no dia 20. Então você vai ter 10 dias. Não adianta a gente pensar que vai conseguir estudar tudo nesses 10 dias. O estudo realmente tem que ser contínuo, tá? Tem que ser uma coisa contínua. E se você estiver estudando, seja para transferência ou qualquer outra área da saúde, e quiser ter alguns resumos top sobre esse assunto, vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês, com 150 resumos aí, bem detalhados, bem legais, que com certeza vão te ajudar no seu estudo diário, tá bom? Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal. Até amanhã, às 7 horas. Tchau, tchau!